Olá pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer a vocês. A gente atingiu agora 400 mil seguidores só no YouTube. Cada dia eu fico mais grato e feliz que você esteja realmente querendo cuidar do seu coração. Afinal, com o nosso motor a gente não pode brincar, né? É com certeza o nosso órgão mais nobre. Se a gente não cuidar dele direitinho, o risco de dar problema é grande. Já falei em outros vídeos. 1/3 de todos os óbitos ocorrem devido a doenças cardiovasculares. Então, sem dúvida, os assuntos do coração, eles devem ser levados a sério. E nada mais justo do que eu passar um pouco do meu conhecimento para vocês, né? Então, se você gostar do vídeo, eu peço que depois você compartilhe com seus amigos, ok? Mas vamos lá, quais são as 3 coisas que fazem aumentar a tua pressão? Você sabe? Se você não sabe, fica comigo até o final do vídeo. Então, roda a vinheta! Olá, amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Você sabe que a pressão alta é a doença que mais mata no mundo, né? Só esse ano, para você ter uma ideia, mais de 300 mil pessoas, só aqui no Brasil, já morreram por causa da pressão alta. Medidas mantidas e elevadas acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio são consideradas elevadas. Então, se você tem a pressão mais alta do que isso aí, comece a se cuidar hoje, ok? Mas fala aqui para mim, tua pressão é alta? Você conhece alguém com a pressão alta e ela não está nem aí? Comenta aqui embaixo nos comentários para mim. O que acontece é que a pressão alta, ao longo do tempo, ele vai destruindo, vai corroendo nossas artérias. Quando isso ocorre, quando a artéria ela fica lesada, ocorre o aceleramento do processo da aterosclerose. Você sabe o que é aterosclerose? Aterosclerose é o acúmulo de gordura nas nossas artérias. É esse acúmulo de gordura que pode levar a um infarto, a um derrame cerebral no futuro. Imagina que nossas artérias eram para ser ali limpinhas. Agora, por conta da pressão alta, você lesionou o endotélio, facilitou a entrada de gordura para dentro do vaso. A lesão, ao longo do tempo, ela vai crescendo, o acúmulo de gordura vai aumentando, até que chega um momento em que a artéria se rompe. Se a artéria que se rompeu foi nas coronárias, você vai ter um infarto. Se a artéria que rompeu é da cabeça, você vai ter um derrame. E por aí vai. Mas quais são as 3 principais causas do aumento da sua pressão, você sabe? Vou te falar agora. Mas antes, é claro, eu vou pedir, né, pessoal, para você dar o like, se inscrever no canal. Pessoal, só 20% de vocês são inscritos, então se inscreve aí e ajuda a circular cada vez mais essas informações do coração. E clica também no sininho para receber todas as notificações. Mas sem mais delongas, então vamos para as 3 causas. Causa número 1. A genética. Sabemos que 95% dos casos de hipertensão arterial são de causa primária, ou seja, de causa genética, hereditária. Por exemplo, se você tem ou o pai ou a mãe que são hipertensos, a sua chance de ser hipertenso um dia é de 40%. Se os dois, então, tiverem pressão alta, a sua chance de ter pressão alta um dia pode chegar perto de 80%. Então, é claro que o que você faz, como você vive, por exemplo, como se alimenta, se você faz exercício ou não, é claro que tudo isso também vai influenciar na tua pressão. Mas se você tem na família vários hipertensos, então fica de olho. Sua chance de ter pressão alta um dia é grande. 5% das causas de pressão são causas secundárias e podem ocorrer por problemas nos rins, doenças endocrinológicas, pela obesidade, sedentarismo, por exemplo, mas a imensa maioria das vezes é de causa genética. Afinal, você deve conhecer pessoas que se alimentam bem, fazem exercício, têm um estilo de vida ótimo e mesmo assim são hipertensos, né? Eu conheço muitos aí pacientes que são assim. Mas vamos lá, causa número 2, excesso de sal e, pasmem, excesso de açúcar. Isso mesmo, vocês achavam que só o sal é que aumentava a pressão, né? Comenta aqui embaixo se você sabia que o açúcar também faz subir a pressão. Quando a gente consome sal em excesso, a gente acaba retendo mais líquido e nossa pressão acaba ficando mais elevada. Isso é fato. Sabe aquele final de semana que você vai, faz aquele churrasco, não economiza no sal? Pode se pesar depois na segunda-feira. Você vai estar ali com 1 quilo, 2 quilos a mais.
Agora, que você não sabia que o açúcar também aumenta a pressão, né? Ou você sabia? O excesso do açúcar, primeiro, ele cria ali um ambiente inflamatório no seu corpo, faz liberar mais citocinas inflamatórias, vai aumentando os seus níveis de cortisol, elevando assim a tua pressão arterial. Outro fato é que o consumo excessivo do açúcar vai fazer você ganhar peso, virar um obeso, e as chances de você ser um diabético ou de ter uma síndrome metabólica, por exemplo, também aumenta. Você viu então como o açúcar em excesso também faz mal, né? Além de tudo, ainda vai aumentar a tua pressão arterial. Então, cuidado, ok? E por fim, vamos à terceira causa, que é a causa mais impressionante. Você adivinha? Não adivinhou? É a idade, pessoal. Infelizmente, contra a idade, a gente não consegue brigar, né? Eu mesmo, quando tinha uns 12 anos, eu achava ali que nunca ia envelhecer, que ia me manter ali sempre novinho, né? Hoje eu vejo como o tempo passa rápido, né? Impressionante. Esse ano mesmo voou, né? A gente nem viu o ano passar direito. Nessa época aí de pandemia, eu acho que ela contribuiu aí para o tempo passar, ó, no estalo de dedos, né? Mas enfim, vida que segue, né? Com a idade a gente não pode lutar. Com o envelhecimento existe uma tendência natural das nossas artérias ali irem se endurecendo. Imagine que nossas artérias, quando a gente é jovem, elas são bem elásticas. Elas aguentam, elas se esticam, evitam o aumento da pressão. Agora a artéria do idoso ela está mais endurecida, com menos complacência. Isso faz com que a pressão ela vá aumentando ali com o passar dos anos, né? Já percebeu isso, né? Por exemplo, dificilmente a gente vê alguém com menos de 30 anos com pressão alta. Já uma pessoa de 80 anos, ela dificilmente não vai ser hipertensa, né? Comenta aqui, você conhece alguém com mais de 80 anos que não tem pressão alta? Você deve ter um avô ou uma avó ali que tem 80 anos e ela não tem pressão alta. Se tiver, você comenta aqui embaixo nos comentários também. Bom, mas agora vem o grande finale, né? O que você pode fazer para controlar a tua pressão e mantê-la ali sempre em níveis adequados? Primeiro, você tem que se alimentar bem. Então, coma frutas, verduras, legumes, frangos e peixes grelhados, né? Você vai evitar ali a carne vermelha, fritura, comida gordurosa, alimentos industrializados, aqueles processados ou multiprocessados. Se exercite pelo menos 150 minutos por semana, ou seja, pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana. Isso é o mínimo, tá? Tente ter uma vida pouco estressante. Otimiza o seu tempo para ter ali mais tempo para se divertir. Ter uma hora do dia ali para se acalmar também é essencial, para você poder meditar, fazer yoga, fazer um alongamento, esvaziar a tua mente. Estabeleça também a higiene do sono. Você sabe o que é a higiene do sono? Você tenta dormir sempre no mesmo horário, não leva o teu celular para o quarto. Televisão, então, no quarto, nem pensar, né? Digo isso porque sabemos que a privação no sono também piora muito a qualidade de vida e com certeza contribui para o aumento da tua pressão também. E é claro, mantenha sempre o seu acompanhamento cardiológico. Manter a tua pressão sempre bem controlada vai fazer toda a diferença. Você sabe que eu faço atendimento via telemedicina para todo o Brasil, né? Então, para quem tiver interesse em agendar uma consulta, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E se você gostou do vídeo, compartilha no seu grupo de WhatsApp, tá, pessoal? Bom, o recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.